Olá, povo de Deus, 15º domingo do tempo comum, 14 de julho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 7, de 12 a 15, Efésios 1, de 3 a 14 e Marcos 6, de 7 a 13. Naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. Respondeu Amós a Amazias: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Depois de termos passado uma semana refletindo sobre o profeta Oséias, esse domingo nos apresenta Amós, profeta da justiça social, que viveu 700 anos antes do tempo de Jesus, na região norte da Terra Santa. Foi uma época de prosperidade econômica, tranquilidade política. Naquela época, a prosperidade e bem-estar das classes favorecidas contrastavam, porém, com a miséria das classes baixas. Os comerciantes, aproveitando o bem-estar econômico, especulavam com os preços e as medidas. Com o aumento dos preços dos bens essenciais, as famílias de menor recurso endividavam-se e acabavam por se ver espoliadas das suas terras em favor dos grandes latifundiários. A classe dirigente rica e poderosa dominava os tribunais e subornava os juízes, impedindo que o tribunal fizesse justiça aos mais pobres ou defendesse os direitos dos menos favorecidos. E a religião florescia num esplendor ritual nunca visto. O problema é que esse culto não tinha nada a ver com a vida, pois somente servia para ocultar as injustiças do dia a dia. É nesse contexto que aparece o profeta Amós, um lavrador vindo de um lugarejo situado no deserto de Judá, chamado Tecoa. Amós, nas palavras dele, não foi um profeta profissional, mas um chamado por Deus para ir denunciar no território vizinho. E assim a simplicidade de Amós, sua língua afiada, sua percepção do descaminho da sociedade e da religião, casada com sua integridade pessoal e sua percepção da vontade de Javé, fez com que ele colocasse o dedo de Deus nas feridas da organização social e política. Dava nome aos bois, indicando quem eram os responsáveis pelas injustiças. O que nos chama atenção no texto de hoje é que quem quer dar um cala-boca no profeta é Amazias, um sacerdote da corte. Em todas as épocas teve gente religiosa associada aos poderosos e acobertadora das corrupções dos grandes. Amazias entendia que a função da religião era dar respaldo ao rei, fosse qual fosse sua conduta. Amós, quando confrontado por Amazias, se defende dizendo que não é profeta profissional, mas exerce sua função a mando de Deus. Efésios 1, de 3 a 14. Paulo também compreende sua missão como um chamado, uma vocação. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado.
Com Paulo aprendemos a dizer por Cristo, com Cristo, em Cristo, pois ele interpreta a nossa vida toda como um projeto do Pai em Cristo, para que vivamos na verdade profundamente reverentes à grandeza de Deus que nos chamou à vida. Nesse contexto é que ele afirma: em Cristo ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que nos salva. Nele ainda acreditamos e fomos marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor de sua glória. Marcos 6, de 7 a 13. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, e nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Se somos chamados a ser profetas como Amós e cristãos autênticos como Paulo nos esclareceu, somos também enviados em missão pelo mesmo Jesus que nos chamou para vivermos com ele e nele. Marcos 6 começa com Jesus ensinando na sinagoga de Nazaré, sua terra, onde alguns ficaram admirados com a sua sabedoria, mas logo expressaram todo o preconceito contra um conterrâneo que eles conheciam, que tinha sido criado entre eles, cuja família era muito simples. Uma vez rejeitado em sua terra, Jesus começa uma nova etapa na sua missão, ensinando nos povoados. Para essa nova etapa, Jesus convoca os seus 12 discípulos e os envia em missão com poder sobre espíritos maus e com 4 recomendações, bem sintetizadas por Carlos Mestres e Mercedes Lopes. Os discípulos deviam ir sem nada, apenas bastão e sandálias. Deviam comer o que o povo lhes dava. Deviam ficar hospedados na primeira casa em que fossem acolhidos. Deviam tratar dos doentes e necessitados, curar os leprosos e expulsar os demônios. Estes eram os 4 pontos básicos que deviam marcar a atitude dos missionários e missionárias que anunciavam a boa nova de Deus em nome de Jesus: hospitalidade, comunhão de mesa, partilha e acolhida aos excluídos. Caso estas 4 exigências fossem preenchidas, eles podiam e deviam gritar aos 4 ventos: o reino chegou! Pois o reino de Deus que Jesus nos revelou não é uma doutrina, nem um catecismo, nem uma lei. O cajado e as sandálias que Jesus indicava como sendo os únicos instrumentos aceitos na missão, nos indicam que o missionário é um fazedor de caminhos. Nada está pronto de antemão. Para a missão é preciso despojamento, até austeridade. Na sociedade consumista que vivemos, palavras como despojamento e austeridade soam a muitos como blasfêmia. Porém, na missão de Jesus, a boa nova do reino, tudo mais fica supérfluo. Só a boa nova do reino é absoluta. Templos luxuosos, roupas brilhantes, material de ouro e prata, nada disso garante a autenticidade do discípulo missionário de Jesus. Aprendemos com Amós, Paulo e Jesus que profecia
faz parte da missão. Um beijo no seu coração.